Está começando mais um 8 e a Faixa, eu sou o Príncipe Vidani, estou aqui nesse spin-off do Peladranet para adiantar um assunto, para já ir aliviando, né, a nossa agenda de compromissos ao longo da semana, pra gente bater um papo mais rápido, fazer um bloquinho sozinho aqui de algo que não daria tempo de entrar no Peladinha dessa semana. Estamos entrando oficialmente em data FIFA. Para você que não sabe, inclusive, esse 8 e a Faixa é um programa que você pode ouvir no seu feed normalmente, no intervalo de um Peladinha, né, na segunda-feira, mas que você pode assistir exclusivamente em vídeo através do Spotify. Então, se você quiser me ver, me assistir, inclusive vou mostrar minha bunda agora, porque eu tô usando uma camisa 8 e tô com a faixa de capitão aqui. Se você quiser assistir, vai lá no Spotify e veja minha bunda agora. Olha aqui a bundinha do bebê. Sensualidade à parte, hoje eu vim aqui porque estamos entrando em data FIFA. Agora, 6 de outubro, oficialmente estamos em data FIFA já. Os campeonatos estão parando pra gente ter os amistosos da seleção brasileira para preparação para a Copa do Mundo. Temos o amistoso contra a Coreia do Sul e Japão. Contra a Coreia do Sul, a sexta-feira, agora, dia 10 de outubro, às 8 da manhã. E contra o Japão, na próxima terça-feira, às 7h30 da manhã, dia 14 de outubro. E eu tô falando sobre isso porque o Ancelotti tá correndo contra o relógio. O tempo não tá a favor do treinador da seleção brasileira para ele encontrar um bom time, um time que entrose a tempo da Copa do Mundo. E o fato de só termos amistosos à frente dificulta um pouco ainda mais o trabalho, porque teremos jogos com baixa competitividade, né? Diferentemente de um jogo de eliminatórias, por exemplo, onde os times, mesmo que sejam mais fracos, estão tentando buscar uma vaga e aí se matando para poder vencer seus jogos. Óbvio que se a gente tiver bons adversários que vão para a Copa do Mundo, todo mundo vai querer melhorar os times ao máximo e testar os times ao máximo, que é o que deve acontecer com o Japão e Coreia do Sul. Não me iludo e tenho certeza que serão jogos duros. O Brasil tem um histórico de vencer fácil seleções asiáticas, né? A gente viu o Brasil e Coreia do Sul na última Copa do Mundo 4-1. Tem vários Brasil e Japão em Copas do Mundo também que o Brasil ganha de forma elástica também. Mas a gente tá num mau momento da seleção brasileira, num momento que a gente fez a pior eliminatória dos últimos tempos, uma 5ª colocação, que é o nosso pior resultado da história da eliminatória. Entretanto, por clubes, nossos brasileiros estão num ótimo momento. Essa semana foi muito boa pro nosso ataque, principalmente, mas não só pro ataque também, para alguns jogadores que vêm em baixa na seleção. Por exemplo, ontem eu tava assistindo o Newcastle e Nottingham Forest e o Bruno Guimarães jogou muito bem, né? Brilhou pelos Magpies, fez um belíssimo gol e chega com moral também, ele que é titular absoluto hoje na seleção brasileira. Para os atacantes do Real Madrid, uma baita semana também. O Rodrigo fez uma baita partida de Champions, um excelente jogo na goleada do Real Madrid no Cazaquistão. E o Vini Júnior no fim de semana arrebentou, fez 2 gols com a Virgínia no estádio, ele arrebentou ali contra o Villarreal e chega também ele precisando de moral, o Vinícius Júnior, né? Precisando de uma injeção de adrenalina para brilhar pela seleção, para voltar a ser convocado, ele que ficou de fora por conta da suspensão na última data FIFA. E tem muita expectativa em cima do Vini, porque ele tem que ser o protagonista com o Ancelotti, acho que ele é o jogador que o Ancelotti conseguiu extrair mais talento na sua passagem pelo Real Madrid. Ele evoluiu mais do que todos os outros e agora ele tem que fazer isso também na seleção brasileira e começar a performar como a gente espera que o Vini performe na seleção. Quem também se deu muito bem no fim de semana foi o Estevão, com o excelente gol da vitória contra o Liverpool, que é favoritíssimo de Premier League e tem feito um excelente campeonato, uma excelente temporada já nos últimos anos. Enfim, o Chelsea venceu com o gol do Estevão nos acréscimos do segundo tempo. Ele que fez uma excelente partida desde o momento que entrou. Deu bola na cabeça dos companheiros, deu chutes perigosos e teve pouco tempo para jogar, mas aproveitou muito bem os minutos que teve contra o principal time da Premier League hoje em dia. E acabou decidindo o jogo, obviamente, que é o mais importante, o maior destaque possível. E tivemos, graças a cortes, ótimas novidades na seleção que particularmente me alegram. Começando pelo corte do Ederson, que é um goleiro que eu não sei por que foi convocado, porque tá lá na Turquia, ninguém mais liga pro que o Ederson tá fazendo. Não acho que ele tem que estar nessa ordem de prioridade, apesar da sua história brilhante com a seleção brasileira e com o Manchester City principalmente. Ele tem um histórico recente muito legal. Acho que a decisão de carreira dele de estar no Fenerbahçe atrapalha muito para que a gente confie no trabalho dele na Copa do Mundo. Então, acho que o Ederson deveria estar se tornando em carta fora do baralho. Mesma coisa que eu acho do Bento. Temos ótimos goleiros jogando aqui no Brasil e temos o Alisson, quando tá bem fisicamente, voando pelo Liverpool
e fazendo falta, inclusive, em jogos como esse desse fim de semana. Tendo em vista que o Alisson deve ser o nosso goleiro titular na Copa do Mundo mais uma vez, infelizmente, até pra mim, assim, não pelo que o Alisson faz, tá? Eu acho que é merecido ele ser o goleiro titular pelo que ele faz no Liverpool, mas pela seleção, ele já teve muita chance e, de fato, não teve uma grande partida em que ele decidiu até hoje. Mas agora, com a corte do Ederson, temos Bento, Hugo Souza e John, sim, ex-goleiro do Botafogo, atualmente no Nottingham Forest, foi convocado pra mim mais pelo histórico no Botafogo do que pelo trabalho no Nottingham, né? Mas é um ótimo nome, sem sacanagem, acho que o John é excelente nome, se junta ao Hugo Souza, e dos 3 goleiros, talvez o John seja o meu favorito hoje para assumir o manto, a camisa 1 da seleção brasileira. Não sei o que o Bento tá fazendo ali, continuo criticando. Outros 2 cortes na seleção brasileira foram do Wesley e do Wanderson, os 2 laterais direitos foram cortados, e para mim, excelente notícia pra gente testar novos jogadores, que é uma posição que tá aberta, o teste tá aberto. Temos aí convocados Vitinho do Botafogo e Paulo Henrique do Vasco. E não é por ser vascaíno não, rapaziada, mas o Paulo Henrique é um motorzinho. Ele é um jogadoraço. Pra mim, o melhor lateral direito hoje jogando do Brasil. E posso ser enviesado, mas ele é excelente ofensivamente. Num time seguro defensivamente como o Brasil, com Militão voltando, precisando de ritmo, com Casemiro precisando ser o xerifão como sempre, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo precisando disputar essas vagas na zaga. O PH e o Vitinho compõem muito bem esse elenco e precisam ser testados. Então, o fato dos cortes do Wesley e do Wanderson, que tem que continuar no radar, ajuda a gente a ver mais nomes na lateral direita. O problema pra mim é que na lateral esquerda a gente continua com mais do mesmo, 3 nomes convocados: Douglas Santos, Caio Henrique, Carlos Augusto. A gente já falou no Pelada da semana passada, mas vale o reforço, né? A lateral esquerda, o Ancelotti parece estar dando um recado pra gente de que é onde ele tem mais dúvida. Não à toa ele tá levando 3 jogadores pra uma posição que só joga 1. Defensores já falei, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, meio-campistas André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelito e Paquetá, não mudou nada. E no ataque também não mudou nada, mas temos Estevão em ótima fase, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique em ótima fase com a seleção brasileira, Matheus Cunha precisando voltar a mostrar boas participações na seleção, como mostrou no começo do ano, Richarlison, que é inexplicável, Rodrigo e Vini Júnior. E dentro dessa corrida contra o relógio, o Ancelotti definiu, pelo menos verbalmente, os adversários da data FIFA de novembro, que vai acontecer entre os dias 10 a 18 de novembro. Aparentemente enfrentaremos Senegal e Tunísia. Apesar que a confirmação só deve vir daqui umas 2 semanas desses adversários, porque depende se Senegal vai jogar ou não a repescagem e tal, ainda tá brigando por vaga na Copa. Eu lamento um pouco do nível dos adversários, apesar de eu não achar que são times ruins. Até porque a Tunísia tá na Copa e Senegal tá brigando por vaga, mas é líder do grupo, tem muita chance de garantir sua vaga sem repescagem. O que mais me assusta nessa situação toda é que a gente tem pouco tempo pra arrumar um time. Tem a data FIFA de agora, né, que a gente vai jogar contra a Coreia e Japão. Tem a data FIFA de novembro, ali entre os dias 10 a 18, que a gente vai enfrentar a Tunísia e provavelmente Senegal. E acabou 2025, a próxima convocação é pra março de 26 e a seguinte já é a Copa do Mundo. Então, fora essa convocação de agora, que já rolou, temos mais 2 convocações e a terceira seria a dos amistosos para a Copa e para a Copa do Mundo também. Ou seja, a derradeira tá virando a esquina já. Entretanto, acho que o destino nos ajudou um pouco, pelo menos na lateral direita, com esses cortes do Wesley e do Wanderson, pra gente ter mais possibilidades, pro Ancelotti ter mais gente que ele possa observar em loco pra ver quem rende na seleção e quem não rende. Tenho muita esperança particularmente no Vitinho e no PH. Acho que são 2 nomes que podem cravar a pole na disputa para a posição na Copa do Mundo. Em especial o PH, que eu acompanho mais, mas o Vitinho também joga muita bola. Apesar da fase do Botafogo ser um pouco oscilante nesse ano, o Vasco nem vou falar nada, mas se tem um destaque positivo no Vasco nesse ano de 2025, tanto ofensiva quanto defensivamente, esse nome é Paulo Henrique e tô muito empolgado em ver ele com a camisa da seleção. E é isso, tô ansioso para acordar cedo na sexta-feira para ver a performance do Brasil contra a Coreia e acordar mais cedo ainda na terça-feira para ver Brasil e Japão. Eu acho que temos aí possibilidades de ver um time sendo formado e pela primeira vez o Ancelotti poder contar com... Infelizmente o Rafinha não tá na convocação porque tá machucado, mas... Temos Vini Júnior, temos Rodrigo de volta, temos Matheus Cunha de volta, temos Estevão em boa fase, Luiz Henrique voando pela seleção brasileira também. E talvez a posição que mais me deixa ainda apavorado é o meio de campo da seleção brasileira, que foi o grande problema desse ciclo todo. A gente não conseguiu armar um meio de campo confiável.
Continuo sentindo falta de um Matheus Pereira, de um Andreas Pereira ou mesmo de um Felipe Coutinho. Acho que falta uma peça mais cerebral que pense o jogo. Ontem, o final do jogo do Vasco contra o Vitória, por exemplo, o Diniz é um maluco, mas ontem ele acertou, ele tirou todo mundo, deixou o Coutinho pra armar o jogo, jogando de volante com, 6 atacantes ao redor dele. O Vasco jogava com um jogador a mais, precisava pressionar o Vitória, mas o meio-campista cerebral que pensa o jogo fez a diferença ontem. O Vasco teve calma, paciência, criou chances e acabou conseguindo a revirada aos 50 do segundo também. Então sinto falta de uma peça pensante como seria Matheus Pereira, Andrés Pereira, Felipe Coutinho e por aí vai. Gostaria de ver na seleção brasileira um cara como Marlon Freitas do Botafogo, por exemplo. Um cara de técnica, raça e explosão em boa fase. Gostaria de ver também. E temos pouco tempo para testar novos jogadores nessas posições. Vamos ver se o Ancelotti consegue tirar um coelho da cartola e montar um time com esses meias que estão aí, apesar de eu pessoalmente duvidar um pouco. Mas vamos acompanhar os amistosos nessa semana. E você, hein? O que você tem achado da seleção brasileira? Qual é a sua expectativa para os amistosos? E você acha que dá tempo pro Ancelotti, correndo contra o relógio, arrumar um time pra gente disputar a Copa com chances reais de título? Manda nos comentários desse episódio. Entra no site do Peladranet, lá em peladranet.com.br, que lá tem link para as redes sociais todas nossas, para você seguir e não perder nada do que a gente produz. Não se esqueça que estamos com a parceria ativa com Originais do Fute, uma loja de artigos esportivos que só trabalha com produtos originais, tanto novos quanto usados, que fica em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale 1060, ali em Perdizes. Tem material, inclusive, de época no Originais do Fute, anos 90, 2000, até mesmo os dias atuais, obviamente. São mais de 3.000 peças diferentes no catálogo, frete grátis para todo o Brasil e o site todo em até 6 vezes sem juros em originaisdofute.com. Tem também um serviço maravilhoso de Mystery Box, que você todo mês recebe uma camisa de time de futebol diferente na sua casa, um plano de assinaturas disponível em originaisdofute.com.br. O Instagram é @originaisdofute_. Sim, tem um underline no final e é lá que aparecem todas as novidades diariamente, sempre lá primeiro. E tem desconto para ouvinte do Peladinha, cupom PELADA10. Você tem 10% de desconto acessando Originais do Fute usando o nosso cupom. Cupom de desconto que funciona ao vivo também. Vai lá na loja física, no balcão, fala que é ouvinte do Peladinha e você tem 10% de desconto também. Apoie se puder no financiamento coletivo, no Apoia-se no Patreon, na nossa chave Pix. Toda a descrição de como apoiar tá no peladranet.com.br e o link tá na descrição do episódio também. É isso, galera. Alegria e tranquilidade. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e até semana que vem pra mais um Peladranet. Na verdade, até quinta. Beijo. E muito obrigado a todo mundo que colou no Nerdcast 1000 e falou comigo, vários ouvintes do Peladinha por lá. Beijo pra vocês, tamo junto, alegria. Que fim de semana, senhores, incrível.